Muito bom estar com vocês aqui. Fico honrado em poder participar de uma reunião assim, com o propósito que vocês têm aqui. E num dia como esse, numa segunda-feira, vocês estarem aqui, pararem tudo para ouvir um pouco, para buscar um pouco. E eu posso dar uma notícia boa para você. Você não veio aqui à toa. Tenha certeza disso. Algo que Deus preparou e Ele tem uma forma especial de falar com a gente. Às vezes numa palavra, às vezes num comentário. Você começa a entender o que Deus está fazendo e está falando. Eu não estou falando isso só como pastor, porque eu já vivi muito tempo no meio corporativo. Eu tenho especialização em administração e marketing, trabalhei com negócios no Brasil todo. Sei muito bem o que é ser empresário. Sei muito bem o quanto a gente precisa de Deus nessa área. E eu vim falar sobre espiritualidade e a gestão empresarial. E quero ser muito direto, prático, eu sou assim e tenho trabalhado assim. Nós buscamos respostas para as coisas que a gente faz. E Deus é muito direto e a palavra de Deus é muito prática para nos ensinar. Claro que todo mundo gostaria que eu chegasse aqui e dissesse assim, qual é a fórmula da felicidade? Ou então, qual é a chave para ter sucesso em todos os meus negócios? Todo mundo gostaria de ouvir algo assim. Mas existe sim um caminho que a gente pode seguir e processar para chegar num objetivo que Deus tem para nós, que a Bíblia chama de sucesso. E eu não quero discutir sucesso, mas eu quero falar de como a espiritualidade pode influenciar no campo da gestão de negócios. Se você é uma pessoa que quer crescer nessa área e quer ter algo acima do conhecimento, coaching ou todo o treinamento que a gente possa ter, não sou contra nada disso, mas eu quero algo mais elevado. Não se volte para a palavra agora. Se você não tem uma Bíblia, providencie agora. Eu não vou ficar lendo um monte de textos, mas eu queria mostrar para vocês alguns textos muito importantes. Deixa eu abrir minha tela aqui. Seria muito bom se você pudesse, se você não tem uma Bíblia na mão, o celular mesmo, você pode acessar a Bíblia e acostume-se. Você pode baixar, inclusive, uma Bíblia, um aplicativo de Bíblia para você usar se você nunca teve. Por que isso? Porque a gente precisa da base espiritual, direta e segura. Porque eu falar aqui, vocês estão me conhecendo hoje, a maioria. Quero apresentar meu amigo Leandro Crispim, está ali, ó. Leandro morou lá também, na região da Bahia, e participou da igreja lá há muito tempo, agora está aqui, cidadão local, em vez de estar com a gente, ele me conhece. Mas a maioria aqui, além do pastor Luiz aqui, outros, não me conhece. Então, o que eu falar pode ser interessante, mas não vai produzir vida. O que produz vida é a palavra de Deus. É o que tem funcionado na minha vida. E o assunto, espiritualidade e gestão empresarial, está associado a um exemplo de um gestor de sucesso chamado Neemias. Para quem não conhece, lá no Antigo Testamento tem a história de um cara chamado Neemias, que ele trabalhou com gestão de obras públicas. Ele entrou no esquema de reconstruir a cidade. Se você nunca leu a história, é rapidinho, não demora nada. Inclusive é um case de sucesso que vale a pena ser analisado. Como é que esse cara conseguiu sucesso? Ele conseguiu reconstruir a cidade em 52 dias. Uma cidade que estava jogada por terra. Como é que se consegue isso? E quando você abre Neemias no capítulo 1, quem gosta de ler a Bíblia e está acompanhando comigo, eu gosto de falar assim, olhando para o texto, eu vou chegar numa oração que Neemias faz. Se eu disser para você, vou ensinar você a orar, vamos aprender a orar, a gente
não tem como fazer isso da forma direta, para não ficar uma coisa repetitiva, né? A gente ficar repetindo palavras dos outros, cada um tem que ter a sua oração. Mas tem um elemento da oração de Neemias que chama a atenção. Se ele foi um gestor de sucesso, se ele foi um cara que fez o que fez, qual foi o segredo? Qual a chave? E é bom a gente ver nas entrelinhas do que está acontecendo. E aí, eu coloquei assim, a oração de Neemias antes de iniciar o processo de reconstrução de Jerusalém. Ele diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E a dos teus servos, eu sublinhei aí, que se agradam de temer o teu nome. Grave essa expressão. Pessoas, e Neemias está falando de uma classe de pessoas que têm prazer, algumas traduções dizem assim, que amam temer o teu nome. Aí ele fala outra coisa importante depois. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-me mercê, ou seja, faz com que a coisa funcione perante o rei. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O que ele se tornou? Olha aí a tela seguinte. Ele passou de copeiro do rei, que era um profissional de alta performance, para um gestor de obras públicas. Por quê? Porque ele orou por isso. Quando você vai entrar no negócio, quando você tem um empreendimento novo para lançar, quando você tem uma ideia que você quer projetar isso e trazer para a realidade, o que você faz primeiro? Aí a gente começa a entender como é que a espiritualidade funciona na prática, na vida de negócio, no business. Como é que funciona? Ele era um funcionário de alta performance do rei. Que o cara que era copeiro do rei, naquela época, representava alguém que tinha um dos cargos mais importantes, porque ficava junto do rei e era ele que provava o vinho, era ele que provava a comida para ver se não estava envenenado. Era muito comum envenenar, né, um rei, né, colocar algum veneno na bebida e matar o cara. Então alguém tinha que provar antes. Que tal essa profissão aí? Test drive de bebida de rei, para ver se tem veneno ou não. Então ele era um cargo de alta confiança. E ele estava muito bem. Não era o povo dele, mas ele estava muito bem, porque ele estava no nível de quem ficava junto do rei. Primeiro escalão. Mas quando ele ouviu que a história de Jerusalém, a sua cidade, era uma história de desgraça, e ele sonhou em restaurar essa cidade, ele desejou ver a prosperidade da sua cidade, onde seus pais estavam sepultados, ele ora. E se você ler o texto todo, você vai ver que ele ora e pede a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra. É fácil a gente, como pastor, falar de oração, porque pastor costuma orar. Mas empresário, homens de negócio, mulheres de negócio, não tem tempo para orar. Né? Porque a nossa pauta de atividades é sempre sobrecarregada. E a gente, às vezes, faz aquela oração rápida de emergência quando faz. Você quer uma chave para você começar a ver as coisas funcionarem? É você aplicar a espiritualidade da melhor forma. É você orar, colocando o seu projeto diante de Deus e pedindo a parceria dele. Às vezes a gente até ora pedindo para Deus abençoar. É do tipo assim, Senhor, coloca a tua mão aí, abençoa e me dê para eu poder tocar esse negócio. A gente quer tocar sozinho. E a gente sabe tocar as coisas. Mas quando a gente coloca a espiritualidade em primeiro lugar, a gente entra num nível, em um padrão mais alto. Porque Deus vem estar conosco para participar do processo.
Deus quer entrar nas reuniões. Deus quer nos dar percepções. Deus quer nos ajudar a fazer leituras. Às vezes, olhando para as pessoas, a gente começa a entender o que está acontecendo. E é importante que a gente entenda que espiritualidade é assim, é para o dia a dia. Então, se você não aprender nada aqui, se você não colher nada, coloca no seu coração, eu vou ser mais intenso nas minhas orações, em se tratando dos meus projetos, meus planos, dos meus negócios. Experimenta levar a sério isso. Mas eu não queria fixar na ideia da oração, mas nesse trecho, voltando o slide aí, nesse trecho da oração em que ele diz assim, Senhor, ouve, dá ouvidos à oração daqueles teus servos que se agradam em temer o teu nome. Eu já tinha lido, eu gosto tanto de administração, e Neemias é um case de administração, porque ele abraça um projeto, faz um plano de ação, e ele executa o plano de ação de uma forma tão perfeita que a coisa funciona, porque ele começou da forma certa. Mas eu nunca tinha observado isso quando ele diz assim, Senhor, os teus servos que se agradam em temer. A gente na igreja ensina muitas pessoas a temer a Deus, mas ele está falando de um padrão, de um grupo de pessoas que estão acima. São pessoas que têm prazer em temer. Tem prazer em levar Deus a sério. Porque quando a Bíblia fala de temor, ele está falando assim, é quando você leva Deus a sério, quando você respeita Deus, quando você está disposto a trazer Deus para perto e deixar que Ele comande o negócio. Isso é amar, temer a Deus. E ele está tão seguro de que temer a Deus e gostar de temer a Deus é uma coisa boa, que ele pede para Deus, Senhor, concede para mim, me faz ter sucesso no meu empreendimento, porque ele estava a fim de reconstruir. Pois bem, na tela seguinte aí, quando ele fala de padrão de espiritualidade, eu estou frisando aí na nova versão transformadora da Bíblia, essa versão aqui, ela diz assim, aqueles que se agradam em te honrar. Diga para Deus hoje, Senhor, eu quero ser daqueles que se agradam em te honrar. Honrar a Deus não é dar dinheiro, não é dar presente, não é ficar fazendo sacrifício. Honrar a Deus é respeitá-lo, levá-lo a sério. Parece fácil falar, mas eu queria colocar um peso de grandeza nisso. Respeitar a Deus. Tem 2 salmos, por isso que eu pedi para você pegar a Bíblia, para você, se você não quer ler a Bíblia toda, ou tem dificuldade de ler a Bíblia, fixe nos salmos. Quem mais escreveu os salmos foi o rei Davi. Você sabe quantas batalhas Davi teve? Muitas. Sabe quantas ele venceu? Todas. E Davi é um modelo para a gente de alguém que levava Deus a sério. Era rei, tinha tudo que ele queria, mas Deus estava em primeiro lugar. E tem 2 salmos que chamam a atenção, eu não vou ler esses salmos inteiros, mas eu queria que você registrasse para você ler depois, porque você precisa meditar o que é temer a Deus. Você precisa pensar na sua vida e comparar e dizer assim, poxa, eu quero me enquadrar. Eu quero fazer parte desse grupo seleto de pessoas que levam Deus a sério. E gostam de fazer isso. É muito mais do que temer a Deus. É amar, temer a Deus. Que classe, hein? Que time. Ganha de goleada. Não vou nem dizer o nome do time. Olha o Salmo 1, falando de alguém que teme a Deus. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. O que ele faz? Pelo contrário, tem prazer, olha aí a palavra prazer aparecendo, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Qual é o resultado disso?
o verso 3 ele diz: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Não é isso que o empresário quer? Eu quero ter sucesso em tudo que eu faço, eu já entrei em cada furada. É ou não é? Eu quero ter sucesso. Ele está dizendo, olha, tem um tipo de pessoa que tem sucesso em tudo que faz. Botou a mão, o negócio funciona. Eu não estou falando de uma forma mística, eu estou falando de uma forma funcional. Sabe por quê? Porque a metáfora aqui, ele diz, uma pessoa que leva a Deus a sério é como uma árvore plantada junto do rio. Uma árvore plantada junto do rio, você acha que ela não vai dar fruto? Vai. Porque ela tem todas as condições. A gente quer ganhar as concorrências, a gente quer ver bons resultados no empreendimento, mas a gente não promove as condições para isso. Temer a Deus é você se colocar numa posição de funcionalidade espiritual. Agora a vida encaixa. Não é só pedir uma bênção, não é só receber a oração, não é fazer uma palestra, não é só ser fiel nos meus dízimos, nos meus compromissos financeiros com Deus. Não, a gente está falando aqui de chamar Deus para perto. Muda tudo quando a gente faz isso. E o Salmo 112, esse salmo, pode anotar aí, quem gosta de anotar, o padrão de espiritualidade integral. Bote aí. Padrão de espiritualidade integral. Você seria assim, qual é o modelo de uma pessoa que é diligente? Qual é o modelo de uma pessoa que é um exemplo, um modelo de uma pessoa de sucesso? Salmo 112. Eu queria ser uma pessoa íntegra, completa. Eu queria ser uma pessoa muito bem preparada. Vamos ver como é que é? Louvado seja o Senhor. Estou lendo o Salmo 112. Como é feliz aquele que teme o Senhor, tem prazer em obedecer os mandamentos. Notou que a palavra prazer aparece de novo? Como é feliz. Eu estava lendo aquele livro, não sei se você já leu, O Modo Harvard de Ser Feliz. Quem já leu esse livro? O Modo Harvard de Ser Feliz. Tem um ali, mas alguém tem aqui. É muito interessante porque ele define felicidade, é uma coisa difícil, né? Definir felicidade, mas através de pesquisas, palestras, não é um livro evangélico, mas ele fala que felicidade envolve 3 áreas principais da nossa vida. Primeiro, paixão. Segundo, envolvimento, dedicação com aquilo que você faz. Seria mais ou menos você dar tudo de você naquilo que você é apaixonado. E terceiro lugar, felicidade para eles significa senso de propósito. Aonde eu quero chegar? Para tentar uma definição de felicidade. Então, prazer, envolvimento e senso de propósito. Então, uma pessoa que tem prazer no que faz, que ela se envolve com aquilo que ela faz, e ela sabe a direção de que ela quer chegar. Então, essa pessoa, teoricamente, é feliz. Olha como a Bíblia diz e fala sobre felicidade. Felicidade é temer o Senhor e ter prazer em obedecer os seus mandamentos. O que vai acontecer? Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Na sua casa haverá riqueza e prosperidade. Não é isso que a gente quer? Ele está falando aqui de quem teme a Deus. E suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Justo é essa pessoa que leva a Deus a sério. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz os seus negócios honestamente. Ele não será abalado,
sua lembrança durará por muito tempo. Ele não teme mais notícias da Bolsa de Valores é por minha parte. E confiante, destemido, olha com triunfo os seus adversários. Que cara é esse, hein? Sucesso total. E aí ele fala de atos de justiça, ele fala de compartilhar com os pobres. Eu estive na Califórnia em 2019, antes da pandemia, e eu fui visitar alguns caras de sucesso. Algumas pessoas que são descritas como pessoas que estão empresários, estão tendo bons resultados. Eu fui tomar café com um cara, não vou dizer o nome dele, senão vocês agora, pelo Google, a gente descobre tudo, né? Ele chegou de bicicleta. E aí, a gente no café, o pessoal me apresentou e disse, não, ele pinta quadros. Ele é pintor de quadros. Ah, legal, um artista. E só que ele tem um ateliê na rua mais cara de Carmel. Quem já esteve em Carmel? Carmel é um dos lugares mais caros, onde a turma mais rica gasta dinheiro. Então, você tem um ateliê em Carmel, na rua principal, você precisa ser muito rico. Normalmente, o ateliê é de alguém e bota quadros de vários artistas. Ele tinha um só para ele. Uau, que isso? O que esse cara faz? Não, ele pinta quadros, normalmente de plantas, flores e árvores. E ele pinta um quadro em 15 minutos e vende por $25 mil. Imagina você ter uma produção de quadros que em 15 minutos você pinta cada um. E cada um você vende o mais barato que eu vi dele lá era $10 mil. Ele já vendeu quadros em leilões por $120 mil. E ele pinta quadros em 15 minutos. Ó Deus, me dá essa unção. Eu fiquei impressionado, olhei no site e tal, isso aqui, eu falei, puxa, e o cara é um doce. Falando calmo, tranquilo, e alguém disse, olha, o que ele mais gosta aqui é ajudar os pobres. Aí eu não resisti, né? Tive um horário vago lá, em um momento tal de um intervalo, eu desci a rua, porque aquela rua a gente gosta de andar para cima e para baixo, né? Só tem aquelas lojas, né, que a gente acha bonito demais. E aí eu fui no ateliê dele. Entrei, algumas pessoas lá olhando, eu comecei a olhar os quadros, fiquei impressionado, o impacto espiritual que eu estava recebendo daqueles quadros. Eu não sou pessoa mística assim, mas, gente, mexia comigo. E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha vivido isso, de olhando, eu já fui a tantos museus no mundo, eu nunca tinha pensado que um quadro poderia marcar tanto, ou quadros. Aí a moça atendente chegou perto de mim e disse assim, o senhor gostou desse? Eu disse, gostei muito. Ela, então, vou separar para o senhor. Eu disse, não separe não, deixa aí. Aí ela disse, não, deixa eu lhe explicar. É porque os quadros aqui, eles são exclusivos, ele não pinta igual. E toda hora passam pessoas aqui e compram, e você, se você demorar, ele já foi. Eu disse, não, mas não vai ser hoje que eu vou levar e tal. Né? Deixa para a próxima. Mas ela disse que vende tudo. E depois eu descobri, aquele homem leva Deus muito a sério. É impressionante como é que as coisas acontecem. Depois eu fui conhecer um que ele tem vinhedos, produz vinho. E ele produz numa mesma região que todo mundo produz lá, os outros produtores. A produção dele é 5 vezes maior do que a dos outros. Isso é testemunho de todo mundo lá, na região. E quando eu falei de projetos para o reino dos céus, ele queria saber onde é que ele poderia ajudar. Sabe por quê? Porque o coração dele estava em Deus. Então a Bíblia tem esses exemplos, e eu estou dando esse exemplo para vocês, para pensar o seguinte,
no slide seguinte aí, quanto Neemias prosperou buscando a Deus em primeiro lugar. Essa é uma conta que a gente às vezes não sabe fazer ou não quer fazer. Se eu buscar a Deus, levar Deus a sério e respeitar o que Deus manda fazer e levar Deus a sério ao ponto de fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade. Quanto que eu ganho com isso? Que empresário faz conta, né? Quanto é que eu vou levar nessa história? Por que a espiritualidade é tão importante para os meus negócios? Porque a gente sabe que existe um mundo espiritual invisível, que as coisas acontecem. Se você nunca teve experiência com isso, eu já tive, muitos aqui já tiveram. Quem já percebeu que existem muitas coisas acontecendo no mundo invisível aí, espiritual? Quem já percebeu isso? Tem! E se você não percebeu, você vai descobrir isso em algum momento. Porque tem coisas que são inexplicáveis. Você diz, como isso aconteceu? Tem que haver um componente novo, diferente, invisível acontecendo. Aí imagina Neemias orando e dizendo, Senhor, me faz prosperar nesse propósito. O que eu posso fazer? Aí ele vai servir o vinho lá para o rei. O texto que eu coloco em Neemias 2, 4 a 8, eu botei o texto todo aí, pode passar. Ele vai servir o vinho do rei e o rei olha para ele e diz, cara, você não está normal. Para com isso, você está com uma expressão estranha. O que aconteceu? Ele não estava planejando isso, mas ele tinha orado. Olha como a espiritualidade faz diferença. O rei olhou para ele e disse, tem alguma coisa errada com você? O que está acontecendo? Aí ele contou a história. Eu anotei para você ver que o texto está aí para ler. Ele disse, como é que eu vou ficar feliz, né, se as coisas estão muito ruins lá na minha cidade? A rainha estava sentada do lado. O rei vira para ele e diz assim, o que você precisa? Imagina um rei virar para você, né, empresário que quer montar um projeto, e o rei dizer, o que você precisa? Deus já estava trabalhando no coração do rei. Ele tinha pedido, Senhor, que eu ganhe graça aos olhos do rei. Talvez ele não estivesse nem pensando em ele ser o gestor desse empreendimento. Mas quando a gente vê o texto, eu coloquei em negrito aí, o rei já estava preocupado, o rei falou assim, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E o rei estabeleceu um prazo, ou seja, era um projeto que tinha metas e que tinha prazos. E a gente sabe quando a gente não cumpre prazos em contratos, prejuízo que é isso. E ele poderia perder, cabeça. Então ele agora tinha um projeto com prazo. E aí ele vira para o rei e diz assim, rei, então me dê cartas para os governadores, porque eu preciso atravessar algumas fronteiras e eu preciso de visto. Me dá cartas, me dá também, Senhor, uma passagem aí, uma carta que eu possa entregar lá para o chefe da guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Eu preciso de madeira, porque eu preciso reconstruir as vigas da cidadela, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que eu vou me alojar. Ou seja, ele já tinha no coração quais eram os elementos necessários para fazer aquela obra. Ele já tinha um planejamento estratégico definido. Ele sabia o que ele precisava. É lindo isso. E às vezes você, numa noite, você orando, você acorda com aquela sensação de que está vindo revelações de coisas para o meu negócio. Está vindo direção que eu tenho certeza que não veio da minha mente. A gente se conhece. Deus entrou no negócio. E quando o rei pergunta, ele já diz tudo o que ele precisa. Depois você lê o livro de Neemias, que você vai descobrir que espiritualidade na nossa vida profissional, nos nossos empreendimentos, é o segredo. E o segredo, a chave, não é simplesmente fazer orações, mas colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus como o principal
na sua escala de valores. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o nome, não é a minha glória. É Deus em primeiro lugar. Isso funciona. E quando vem a crise, por exemplo, um colapso econômico, como é que eu vou lidar? Por isso que eu preciso de estar muito bem com Deus para encarar. E quando o meu concorrente se dá bem e eu me dou mal, como é que eu lido com isso? E quando vem a crise pessoal, às vezes familiar, que ninguém sabe, como é que eu trato? E eu trouxe 3 salmos aí para a gente ir finalizando. Nas principais situações em que a espiritualidade faz toda a diferença. Claro, a gente não tem tempo para ler, mas eu queria muito que você anotasse para você depois ler e descobrir, através dos salmos, sem ir nem para outros livros da Bíblia, só por aí para você sentir o gostinho de como pessoas de sucesso se deram bem através do temor de Deus. Primeiro, Salmo 46, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, quem sabe os salmos, bem presente na angústia. E lembra daquela angústia quando vem uma quebradeira geral. Diz assim, o seu negócio acabou. A gente está para ir num casamento. Na próxima semana, eu e minha esposa vamos ser padrinhos. Nós fomos procurar uma loja de aluguel de vestido. E nós fomos nas lojas que nós conhecíamos antes da pandemia e tomamos um susto, porque ninguém está mais lá. As lojas de festa acabaram por causa da crise da pandemia. Ninguém ia para a festa, ninguém alugava roupa. Acabou, fechou. E a gente com a maior dificuldade para achar uma loja de roupa de festa. Quando tem uma crise econômica, como é que a gente faz? E nesse salmo ele diz assim, ainda que os montes venham abaixo, ainda que venha uma tempestade, o mar se agite. Qual é o lance da espiritualidade? Ele diz assim, olha, há um rio que nasce do trono de Deus. E ele termina dizendo, Deus é o Senhor, o Deus de Jacó é o meu socorro. Ele é o Senhor dos exércitos. Deus de Jacó era um Deus que tinha promessas para a vida de Jacó. Deus de Jacó para nós é o Deus que tem promessas para nós. Você precisa conhecer essas promessas para você poder desfrutar delas. Então, quando tem uma crise, sabe para onde é que o salmista olhou? Para o trono de Deus, para algo que vinha do alto. Quando você não tem ninguém, nada para te consolar aqui, você tem o Senhor para te dar. E quando o meu concorrente prospera, como é que é? No Salmo 73, não sei se você já leu, alguns dizem que é o salmo do cara que entrou em crise. O versículo 3 diz assim, eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de serem pessoas perversas. Quer ver uma coisa que dói? É você ver o cara fazer uma falcatrua terrível, enganar todo mundo, sair ganhando no negócio e você ficar na mão. É doloroso isso. Esse cara estava com esse problema. E se ele não tivesse contato com Deus, se ele não tivesse um lance de espiritualidade, ele ia sucumbir. Tem muita gente que se acaba, entra em depressão por causa dessas coisas. Mas no verso 17 ele diz assim, então entrei no santuário de Deus. Olha o que ele está dizendo. Então, entrei no santuário de Deus e eu entendi tudo. Sabe o que mudou nessa crise na vida dele? A hora que ele buscou a Deus e disse para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Quando a gente entra no santuário de Deus, a gente tem clareza da situação, clareza de propósito, a gente tem noção de o que está acontecendo, porque Deus vê tudo. Deus conhece. E Deus fala com a gente.
mas ele entrou. Você vê o quanto a espiritualidade faz diferença? Se ele não tivesse temor a Deus, ele não ia pensar nunca, na hora dessa crise, de ver os concorrentes se dando bem, ele não pensaria em orar. Ele ia ficar lá lambendo as feridas, né, no popular, lamentando tudo que ele perdeu. Mas quando ele entrou no santuário de Deus. Em terceiro lugar, o Salmo 63. Eu sou apaixonado por esse salmo. Porque o salmista está falando de um deserto na vida dele. Você já passou por um deserto na sua vida? Mais de um. O deserto é quando você está sem nenhuma provisão. Você não sabe de onde vai tirar. Porque é um deserto. O deserto tem nada. Você faz o quê? E o salmista diz: Senhor, eu estou aqui te buscando. Eu estou passando aqui uma sensação de quem está numa terra seca, exausta, sem água. Mas porque ele está buscando a Deus, no verso seguinte ele diz assim: eu te vi no teu santuário. Eu contemplei o teu poder e a tua glória. Eu senti o teu amor, que é melhor do que a vida. E ele começou a cantar. Imagina você cantar numa crise de deserto. Só quem teme a Deus consegue experimentar isso. E ele começou a sentir algo de Deus. E o Salmo chega, eu estou aqui lendo o verso 3, que eu falei do amor. No verso 4 ele já está louvando a Deus. No verso 5 ele já faz uma declaração: tu me satisfazes mais que um rico banquete. Ele estava tendo a sensação mais gostosa do que quando a gente está num banquete. Banquete não é restaurante. Banquete é quando você está num ambiente onde está sendo oferecida uma refeição de alto padrão, com toda a decoração, e só de coisas que você diz assim: não vou sair daqui sem comer isso. Eu já fiz um cruzeiro uma vez, em que, cruzeiro, quem já fez sabe, são 5 refeições no dia. 5 refeições. Né? O café, o almoço, depois tem lanche à tarde, depois tem o jantar, depois tem a ceia. Lá, às 11 horas da noite, tem um negócio de uma ceia. No terceiro dia, né, eu já estava jantando com dificuldade, porque é um passeio de engorda, né, cruzeiro. E eu lembro que alguém disse assim: a ceia hoje vai ser na beira da piscina. Aí alguém disse: vamos lá. Eu disse: nem pensar, quero comer. Mas quando o pessoal começou a caminhar para lá, não, vamos lá dar uma olhadinha. Quando eu cheguei lá, tinha um porco assado inteiro, derretendo em cima de uma mesa. E um cozinheiro lá com a faca que parece que a faca escorregava na manteiga, a carne parecia manteiga, derretia, aquele cheiro. E alguém disse assim: que pena você não vai comer. Eu disse: não, eu quero experimentar. Sentiu, né, o que é banquete? É quando aquilo é irresistível. Pois bem, o salmista está dizendo que quando ele buscou o Senhor no deserto, ele encontrou uma realização, uma satisfação, ele encontrou felicidade no meio do nada, por causa de algo que Deus fez dentro dele. Algo espiritual poderoso, que mexeu com o interior dele, fez ele ter a sensação que ele estava sentindo mais gostoso do que num banquete. Eu espero que com isso tenha conseguido passar um pouquinho para você do quanto vale a pena fazer parte desse grupo seleto de pessoas que levam Deus a sério e têm prazer em levar Deus a sério. O último versículo eu coloquei Isaías 33:16, que é uma promessa. Agora eu saí dos Salmos, fui para o profeta Isaías. Para aquele que teme ao Senhor. Olha a promessa. Quem teme ao Senhor, este habitará nas alturas, falando de elevação, não só espiritual, mas de posicionamento social também. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, falando de segurança.
O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Diga comigo, eu quero essa promessa para mim, Senhor.